Olá, pessoal, tudo bom? Joinha com vocês. Sejam bem-vindos ao nosso canal de preparação para concursos públicos. Hoje vamos falar um pouco sobre esses concursos que são vistos aí como concursos mais difíceis, né? Magistratura, procuradorias, concurso ali dos membros, né? Da alta cúpula do serviço público. Então vamos lá, sem muita delonga, vamos tentar passar um pouco sobre essa preparação e desmistificar alguns aspectos que as pessoas trazem, pelo menos na minha visão, não deveria ser visto dessa forma. Então, a primeira questão é o nível da disputa, né? Esses concursos não selecionam só quem sabe de lei seca, mas selecionam quem sabe pensar juridicamente. Então, talvez essa seja a grande diferença dele, é que ele traz muitas vezes ali uma conversa entre a lei e o que você está falando, né? Entre a lei e a jurisprudência, entre a lei e a teoria. Então, eu tenho que ter uma profundidade teórica, eu tenho que saber da jurisprudência bem atualizada, e eu tenho que ter uma capacidade boa argumentativa e conseguir passar isso no papel com a escrita técnica que precisa. Muda um pouco essa forma de escrever dos seus concursos? Não muda. Você faz um concurso para auditor, você faz um concurso para analista do judiciário, você vai ter que saber escrever bem. Mas o que muda um pouco aqui é um pouco dessa profundidade teórica, porque a base da lei também é a mesma. Então, aquele cara que sabe muito bem a lei vai conseguir ter uma boa base para começar essa discussão aqui nesse concurso para juiz, nesse concurso para procurador. Então, qual é a grande diferença dessas duas carreiras? Não é a mesma coisa? Não. Conversam? Conversam, mas juiz tem um pouco mais de parcialidade, fundamentação, decisão, né? Então, você vai ter que fazer lá as sentenças, né? Procurador, você tem um pouco mais do outro lado, é estratégia, defender um ente público. Então, procurador está muito mais naquela defesa, ele vai trazer teorias ali para defender um órgão e o juiz está mais na sentença de definir, né? Você faz a dosimetria da pena, está fazendo ali a área de penal. Então, existe um pouco de diferença, mas é um pouco de formato na hora de escrever essas peças técnicas, vamos chamar assim, do que qualquer outra diferença de base teórica. Muda um pouco, lógico, as matérias aqui que estão preparando para cada um, mas você tem que saber muito e saber passar essa informação. Então, de base, que não muda muito para a maioria dos concursos, constitucional, administrativo, civil, processo civil, né, penal, processo penal, tributário, direitos humanos, aqui começa a variar um pouco, alguns têm, outros não têm, né? Mas é uma base teórica que, se você for olhar no analista administrativo, também tem isso. Então, você tem que saber muito bem a lei seca, base inicial. Né? Eu tenho que saber a doutrina para conversar com essa lei seca. E eu tenho que saber a jurisprudência para colocar tudo isso nessa teoria de forma atualizada. Então, sei a lei, sei como é que a literatura está falando, e aí eu trago isso para a jurisprudência atual. Faço com que isso converse. Então, esse talvez seja o maior trabalho disso aqui. Normalmente, quando você faz um concurso para analista, para técnico, você vai falar só da lei, só da jurisprudência, só da doutrina. E aqui você tem que trazer isso aí tudo de forma bem amarrada. Né? A prova discursiva e a sentença, onde a maioria das pessoas cai. Né? E aí a banca avalia o quê? A estrutura lógica, a fundamentação legal, a coerência, a técnica jurídica. Então não basta saber o conteúdo, é preciso saber como escrever como juiz e um procurador. E muito mais do que saber como escrever como juiz e procurador, é saber escrever como um juiz e procurador é avaliado numa prova de concurso. Porque depois que você passar, você não vai fazer nem sentença dessa mesma forma, você não vai fazer as suas peças técnicas dessa mesma forma. Aqui é uma preparação, é uma simulação da vida real, mas que tem suas regras próprias, que tem sua forma de se preparar. E aí, como é que eu devo estudar na prática? Foge de outro tipo de concurso? Não foge. Primeiro ponto, que não está aqui. Abandone uma carga muito grande que você pode ter teórica. Eu tive um aluno que fez para a procuradoria, que ele chegou lá e na mentoria ele traga seu material, né? E ele trouxe lá um bocado de material. Rapaz, era tanto livro que ele tinha. Livro constitucional tinha uns 4, livro de direito administrativo uns 5. É só, vamos abandonar, escolhe um. Vamos comprar um PDF, vamos estudar PDF. Mas para esse tipo de concurso, para esse tipo de concurso. Por quê? Porque o material vinha mais atualizado. Ele estava tanto nessa questão doutrinária, viajando na maionese, que ele não conseguia passar. O cara era muito bom, tinha mestrado na UNB. E logo, logo aí, 2, 3 meses, ele conseguiu passar. Com esse pequeno ajuste, o que faltava era só um ajustezinho. Né? E aí você vai estudar por ciclo, quando todo mundo estuda, você vai ter resumos estratégicos, você vai treinar a sua discursiva semanalmente, seja a sentença, seja as questões. Né? Você vai estar trabalhando sua revisão, então estou sempre estudando, fazendo revisão. Isso muda de qualquer alguma outra preparação? Não muda. Então não tenha medo de querer ser juiz, não tenha medo de querer ser procurador. Você pode, como qualquer pessoa que está lá podia um dia. Tinha um ou outro que era mais inteligente, um ou outro que era mais estudioso, sim, mas a grande maioria não era estudioso, a maioria não era inteligente. Foram no esforço mesmo, foram no suor, ralando. Tá? Constância, a intensidade da constância tem que ser muito maior do que aquela questão ocasional, do que hoje eu faço 15 horas, amanhã eu faço uma, amanhã eu faço nenhuma. É melhor você fazer 5, 5, 5. Você vai estar muito mais bem preparado. Então, magistratura e procuradoria são maratonas, não são corridas de 100 metros, né?
se sua carreira do sonho, se dedique, acredite, você pode chegar lá. Eu conheço várias pessoas, bicho, que você não dava um zero, não era um cara bom na escola e virou um juiz. E é um baita juiz, e criou gosto, estudou e aprendeu. E outros caras que eram geniais que não foram tão longe. Então, gente, acredite em vocês, se preparem. Não tenham medo dessa preparação. Era esse breve comentário que eu queria fazer com vocês. Sou o professor Sérgio Varela. Deixe seu comentário aqui. Qual o maior medo que você tem nessa preparação para a carreira de juiz, para a carreira de procurador, para a carreira de promotor? Um grande abraço.